A paz, queridas. Uau! Pode ser aqui? É esse daqui? Que delícia! Peraí, deixa eu desligar. Como vocês estão? Ótimas. Pena que eu não pude estar aqui de manhã, fui trabalhar. Cheguei na hora do almoço, me alimentei, mas fiquei sabendo de todas as notícias. Uau, Lu, você arrasou na sua dinâmica, hein? Que delícia! Aonde está o seu tesouro? Tão perto, né? E a gente foi buscar tão longe. Palavra da Raquel. Já sei de todas as fofocas, de tudo que aconteceu que foi gostoso. Tenho uma boa notícia para te dar. O Senhor te chama nessa tarde para servir. Servir é um ato de amor, sabia? Sabia que não é qualquer pessoa que sabe servir? Sabia que servir é um dom? E um dom de Deus. Sabia que servir não é fácil? Sabe que servir é algo extraordinário? Muitas vezes dolorido, mas é gratificante. Servir não é para qualquer um. Te convido nessa tarde a pegar uma toalha, uma bacia e servir. Servir é algo generoso. E o Senhor nos chama nessa tarde, lá em João 13. Abre sua Bíblia. Eu queria ficar ali no meu cantinho, só sendo servida. Mas o Senhor nos chama para servir. Que lindo. João 13, a Bíblia diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que ele tinha cingido. Pode se assentar. Já faz um tempo que Deus vem ministrando no meu coração sobre toalha e a bacia. E era para mim essa ministração. Era algo meu, que eu precisava. Porque, vou contar uma coisa para quem não me conhece. A vida inteira eu fui servida e não sabia servir. Então, não que eu era uma pessoa mimada, que tudo que eu queria tinha que ser naquela hora, não. Mas sempre tinha alguém que me servia. E eu não tinha o esforço de servir ninguém. E nem sabia fazer esse ato de servir. E eu precisava me descobrir nisso. Até então eu morava perto dos meus pais, casada, com filhos. E morava perto da casa dos meus pais, mas eles me faziam um ato de servir. E eu não sabia o que era servir. Então Deus me tirou dali, me levou para um lugar distante deles. Não muito longe, né? Daqui de São Paulo para Santo André, pertinho. Mas aí eu tive que aprender o ato de servir. Eu tive que aprender o ato de servir de uma mesa posta, o ato de servir de lavar as roupas,
o ato de servir de limpar a casa, o ato de servir de ser mãe e cuidadora. E não foi fácil, foi bem difícil. Porque quando eu tinha um cesto de roupa para lavar, e eu tinha que sair para trabalhar, eu pedia esse auxílio para minha mãe e ela sempre dava. Ela me servia como um ato de amor. Mas eu não sabia servir os outros. Isso se passaram algum tempo. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Você precisa servir. Você precisa servir na sua casa. Você precisa servir na sua igreja. Você precisa servir na sua família. Você precisa servir os seus filhos. Você precisa servir na escola que você trabalha. Você é um agente servidor. E um dia eu estava lendo um livro que as irmãs me deram. Em março, né? E lá nesse livro, esse livro se chama O Legado de uma Mulher. E eu percebi nesse livro que eu precisava de um ato de servir. Tem gente que atos de servir são presentes. Tem gente que ato de servir é amor. Tem gente, minha mãe, por exemplo, o ato de servir dela é ser hospitaleira, né? Ela gosta de pessoas na casa dela, ela gosta de juntar pessoas. E eu não tinha me descoberto ainda. E um dia na minha casa eu falei, Senhor, eu vejo tantas pessoas realizadas em tudo. E eu não me sinto uma pessoa realizada em nada. Você pode falar assim, nossa, mas você não é a pastora da igreja? Ué, é assim. E aí Deus trabalhou no meu coração. Aprenda a servir. E aí quando a Ana e o Marcelo me chamaram para trazer uma palavra junto com o pastor André para os casais, eu fui estudar e ministrar uma palavra sobre ele, sobre atos de servir, né? E o Senhor ministrou em mim. Sirva. Seu ato é alimento. É alimentar. Seu ato é fazer essa conferência. Seu ato é ajudar. E sabe, queridas, de verdade, eu me senti a pessoa mais feliz dessa vida. Porque servir é muito importante. E aí, quando eu li essa palavra, a Bíblia nos conta que Jesus entrou naquela casa. A gente não sabe de quem é a casa. Lá em Lucas, ele diz para que os discípulos fossem na frente e preparassem uma casa para ele entrar. E quando ele entrou nessa casa, é típico até hoje do judeu, quando entra em alguma casa, lavar os pés e as mãos, né? A Bíblia não fala que Jesus entrou e teve o escravo, né, que lavasse. A Bíblia não conta que tinha esse escravo para lavar. Disse que todos sentaram à mesa. Nós estamos sentados na mesa. O Senhor te chamou nessa tarde, nesse dia tão gostoso, para sentar à mesa e ser servida da palavra, da canção. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. E aí, quando as irmãs estavam cantando agora, vou abrir esse parênteses, eu lembrei do Senhor uma vez usando alguém que eu não lembro quem é, a Com deve lembrar, e disse assim: essa igreja vai ter mulheres curadas para curar. E aí eu pensei, chegou o tempo. Quando nós estávamos cantando, chegou o tempo. Chegou o tempo de cura sobre você. Pastora, mas eu nem sou daqui. Tudo bem. Chegou o tempo de você ser curada para curar. E aonde você for, você vai ser cura. Aonde você colocar a sua mão, você vai ser cura. Aonde você pôr os seus pés, você vai ser cura. Que ato lindo de Deus, não é? E aí pensa Jesus sentado com os 12 ali. Vou dizer uma coisa para vocês. Tudo é necessário. Viu, Nilda? Tudo é necessário. Era necessário Jesus estar ali. Era necessário ele sentar ali com os discípulos. Mas ele teve um ato lindo. Ele levantou,
Em outra Bíblia diz que ele colocou a capa na cintura, e disse: me traga uma toalha e me traga uma bacia com água. Ei, Deus te chama hoje. A toalha e a bacia com água está aqui. Servir, queridas. Eu fui procurar lá no dicionário. O dicionário fala que servir é um ato de amor. É lindo, né? Mas a Bíblia fala que lavar os pés é um gesto de humildade, de serviço. E Jesus entra naquela casa, como Jesus está aqui. E ele veio fazer esse ato, por mim e por você, um ato de servir. Queria que você parasse e pensasse um pouco: será que eu tenho servido a minha família? Será que na correria do dia a dia eu tenho preparado um almoço ou um jantar posto para ela? Sentado para me alimentar com eles? Será que eu tenho falado palavras de vitória para eles, mesmo que tudo está acabado? Será que eu tenho feito um ato de serviço na minha igreja? Será que de repente a minha igreja não está crescendo, não está florescendo, não está frutificando, porque eu não tenho lançado a semente do servir? Será que eu não tenho sido uma mera espectadora de sentar e me alimentar e me engordar e ir embora? Ou será que eu tenho falado assim: pastor, estou aqui para servir. Eu não sei o que fazer, pastor, mas eu estou aqui. Raquel, a sua igreja está começando lá, eu não sei o que fazer, mas eu estou em oração por você. Não sei como te ajudar, mas conte comigo. O meu ato de servir é te ajudar. Queria que nessa tarde você pensasse: o mundo tem sido tão cruel, tem tratado nós mulheres com tanto sofrimento, com tanta dor. E mesmo assim, queridas, eu queria que você parasse para pensar que a mulher é algo tremendo vindo de Deus. Porque só nós conseguimos gerar, só nós conseguimos fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Pensar em várias coisas que vai acontecer. Eu levantei de manhã, eu fui para a escola trabalhar, mas eu já deixei minha casa meio que ajeitada, já deixei minha roupa separada, já falei para o André 300 coisas que tinha que fazer para chegar até aqui. Nós somos assim, todas nós. Eu tenho certeza que você, antes de sair da sua casa, você fez isso, né, irmã Ami? A senhora não, que a senhora já está na vida boa, né? Mas a gente não. E aí o Senhor falou algo no meu coração aqui nessa tarde. O ato de servir, ele vem primeiro daqui, Sabe o que é isso? O ato de gerar. Não sei se vocês sabem, mas a história de Ana foi várias vezes ao templo. Todo ano ela ia ao templo, voltava do templo, e Ana sempre voltava triste, porque não tinha gerado. Quando Ana entrou naquele templo e teve uma atitude de orar, porque a Bíblia não fala que ela subia todos os anos e ia ao templo orar. A Bíblia fala que ela ia ao templo. Quando ela teve a atitude de servir a Deus com a sua oração, a Bíblia fala que quando ela voltou para a cidade dela, ela gerou. O ato de servir inicia aqui, gerar, amar, se dedicar, não importa a circunstância. A história que nós acabamos de ler diz que Jesus sentou à mesa e ele sabia que o traidor estava lá. Não sabia? Nós acabamos de ler. Mas a Bíblia fala que ele fez o que foi necessário. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Mesmo que a circunstância te fale ao contrário,
Não deixe ela mudar o seu caráter e a sua vida. Não deixe ela mudar o seu propósito, a sua missão. Deixa gerar aqui, ó, o ato de servir. Deixa gerar dentro de você. A pastora Roberta fez uma dinâmica maravilhosa. Me acho incapaz, me acho infeliz, fui abusada, fui traída. Tantas marcas que o mundo nos dá, tantas dores que o mundo nos dá. Mas Jesus te dá amor, sara as suas dores, sara as suas marcas, sara as suas feridas, te limpa, te restaura. Diz: ei, filha, levanta, levanta, vai, caminha mais um pouquinho mais, você vai chegar, vai dar certo. É o ato de servir. Jesus precisava ter feito esse ato ali? Diga para mim, vocês. Ele precisava ter levantado, ter pegado uma toalha, uma bacia com água? Precisava? Seja bem sincera comigo. Não. Ele poderia ter pedido: Pedro, João, Tiago, ó, nós nos lavamos os pés quando nós entramos. Por favor, faça esse ato de serviço por nós. Mas ele quis dizer que ele ali era Deus. Ele ali era o rei. E ele se mostrou igual a todos nós aqui, ó. Ele falou: não tem isso. Não tenho mais, não tenho menos. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para lavar os seus pés. Eu estou aqui para abençoar a sua vida. E ele diz isso para nós. Façam isso. Sirvam. Às vezes, amadas, pode ser que a sua vida esteja de perna pro ar e você fala assim: pastor, eu nem sei por onde começar a servir. Sirva você primeiro. Se sirva, para depois você servir o outro. Vou contar uma coisa para vocês. Sabia que eu tiro um dia da semana para mim? A sexta-feira eu vou trabalhar, volto para minha casa e tiro o dia para mim. É onde eu vou fazer a minha unha, é onde eu vou fazer o meu cabelo, é onde eu vou conversar com as minhas amigas. É o meu dia. Eu tiro para mim. Fala assim: pastora, você não tem nada para fazer na sua casa? Tem um monte de coisa. Um monte. Essas 2 semanas para frente aqui, ó, foram uma loucura para trás, né? Foram uma loucura na minha vida. Eu estava com uma feira na escola, fazendo a conferência, estou terminando 2 pós-graduações, fazendo prova, corrigindo as coisas, tudo ao mesmo tempo. Vamos servir. Eu preciso me servir. Eu preciso me amar, né, pastora Roberta? Eu preciso me cuidar. Uma pessoa doente não pode cuidar de outra pessoa. Você precisa se cuidar, mulher. Você precisa ir 1 vez por ano no ginecologista. Você precisa fazer os seus exames. Você precisa se conhecer. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabia que dizer não é algo importante na nossa vida? É algo libertador? Sabia que dizer não é algo libertador? Quem sabe dizer não aqui? Não é? Fala para mim se não é. Quando a pessoa dizer assim para você: eu quero que você faça isso, você falar não, a pessoa se choca na hora. Se choca. Não, mas você sempre faz, Jô. E agora fala que não? Não, não. Sabe por quê? Porque eu preciso me cuidar. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou. Para onde eu quero ir? Aonde eu quero chegar? Às vezes em casa eles ficam chocados comigo. Mãe, mas eu quero... Eu falo: não. Não é não. Não tem conversa. Fim. É ponto final. Não tem diálogo comigo. Não é não. Mas mãe, o amor, você não pode trocar o dia de fazer sua unha, de fazer seu cabelo. A gente... Não.
não é não. Aquele dia é meu. Mesmo que for para eu não fazer nada, mesmo que eu vou ficar na minha casa assistindo uma série bem gostosa, comendo pipoca, é o meu dia. É um ato de servir. Você sabia que isso é um ato de servir? Você está servindo a você mesmo. Não adianta eu servir os outros se eu não sirvo a mim. A Bíblia fala que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Como que eu posso ter um templo todo machucado e ferido? Como eu posso ter um templo que eu não penso na minha saúde, não penso no meu bem-estar? Vou contar algo para vocês. Sabia que o ano passado eu quase morri? Eu não contei isso aqui ainda. Eu tive uma úlcera violenta no estômago. E porque eu estava acima do peso, eu desenvolvi uma hérnia grande na coluna. E essa hérnia, ela estava pinçando a minha medula. A qualquer momento eu podia parar de andar. E o médico chegou para mim e disse assim: olha, nós temos duas hipóteses. Ou você opera, ou daqui a um ano vem tratar seu câncer aqui. Você fica assustado, não é? E o pastor, muito resistente, disse assim: eu vou pensar. É que vocês só conhecem um pastor aqui na igreja, né? E ele disse: eu vou pensar, vou para casa pensar o que eu vou fazer. E conforme eu fui fazendo os exames, a minha situação começou a piorar muito mais. Por exemplo, eu tinha azia com água, do grau que estava. A úlcera estava grau 3, igual 4 é câncer. E quando eu cheguei para ele, eu falei assim: olha, eu não tenho emocional de tratar um câncer. Eu não tenho emocional para isso. Eu preciso que você me ajude. O que nós vamos fazer? Mas pastora, não era só com você, mas nós somos uma só carne. O que nós vamos fazer? Ele disse: amor, eu quero que você fique bem. Eu falei: então eu vou operar. E não contei isso para ninguém. Nem meus filhos sabiam. Nem meus pais. No entanto que eles levaram um choque quando eu falei. E aí fiz todos os exames, irmãs, todos os exames com urgência. Em 2 meses a minha cirurgia estava marcada, para vocês verem o tamanho da urgência que era. E aí quando marcou a cirurgia, eu cheguei para minha mãe e contei. Ela achou até que eu estava brincando, ela com meu pai. Eu falei: eu estou contando para vocês orarem por mim. E chamei meu sogro e minha sogra e contei também. E falei: eu preciso da oração de vocês. Porque o médico falou que é uma operação de risco. Porque a Ana Lúcia, a Luciana fizeram a cirurgia de estômago. E sabe que fica 100 ml, né? Mais ou menos isso. A minha tem 50. A minha é reduzido do reduzido. Do tamanho da ferida que estava. Hoje eu só tenho 2 centímetros de estômago. Bem pouquinho. Mas posso dizer uma coisa? Eu me sinto tão feliz. Porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Não foi fácil. Foi muito difícil. Mas eu via todos os detalhes do Senhor na minha vida. E foi num desses dias que o Senhor falou para mim: sirva. Sirva. Sirva a igreja. Porque eu parei para pensar: daqui a um ano, será que eu estou aqui? Eu não tinha operado ainda. Será que eu estou aqui? Não vou ver minha filha se formar, nem meu filho. Não vou ver meus filhos casarem. Netos, não vou ter. Eu vou embora. Isso foi difícil para mim. Mas Deus
Amados, é tão engraçado que nas horas mais de dores que a gente tem é onde Deus trabalha mais profundamente em nós. E aí ele falou assim: eu te chamei para servir. Sirva. Te dou uma toalha, te dou uma vasilha, coloco água, sirva. Esses dias a Zilda falou para mim: eu não sei o que aconteceu, foi ou não foi? Mas você mudou de dentro para fora. Você está muito diferente. Foi ou não foi, Zilda? Atos de servir. Não foi fácil, foi difícil. Mas eu te convido hoje, nessa tarde, para fazer um ato de servir. Olha para essa irmã que está aí do seu lado. Ela é linda, não é? Bonita, não é? Diga assim para ela: é um ato de servir.